Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta. Pessoal, hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais longa, fugindo um pouco a regra, mas foi a pedido dos meus alunos aí, fiz uma aula EAD, eles gostaram dessa aula. Animais peçonhentos, se você tem dúvida aí como tratar, como recorrer, como agir diante a uma situação de urgência e emergência com animais peçonhentos, vem comigo que eu vou te mostrar, beleza? Então vamos lá, animal peçonhento, animal venenoso. Primeira coisa que a gente tem que saber identificar aí é a diferença desses dois termos. Animal peçonhento é aquele que tem o veneno e tem o mecanismo de inoculação, ou seja, ele consegue atingir você através de um mecanismo. Por exemplo, a gente colocou aqui, ó, animal peçonhento é um aparelho inoculador, presas e ferrões, que são o caso de algumas serpentes, né? Ou se você quiser ir pensar na arraia, numa abelha, no maribondo, todos esses animais têm o mecanismo de inoculação, então eles são animais peçonhentos, eles produzem o veneno e o mecanismo inoculador para que você seja atingido, seja você, a presa, ou diante a agressão que esse animal queira ocorrer, ele consegue colocar esse veneno em você, ele inocula o veneno. O animal venenoso, por exemplo, o sapo, alguns, né, que não são todos, ele tem uma glândula nas costas que produz o veneno, mas não tem um mecanismo de ação de inocular. Então, quando você toca no sapo, o animal abocanha o sapo ali no caso, ele tem a ação do veneno, mas não é inoculado através de um mecanismo, né? Então, o animal peçonhento, para ficar bem enfático aqui, ele tem a condução do veneno até a sua vítima, a sua presa. O animal venenoso, você precisa tocar nele para que você tenha aí acesso a esse veneno, beleza? Então, estamos entendidos até aqui, tá certo? Então, vamos lá. Essa aula a gente tem que tratar um pouco da parte da biologia, para a gente chegar na urgência e emergência, senão a gente fica um tanto quanto perdido. Não sou biólogo, todo respeito aos colegas da classe, mas eu aprofundei nos estudos aqui para a gente ter um pouco mais de norteamento. Quando a gente tiver a vítima diante de uma situação dessa, a gente saber o que fazer, beleza? Então vamos lá. A toxicidade, o grau de envenenamento, varia em função de quê? Opa, a espécie do agente agressor ela é extremamente importante, nós vamos ver nos slides para frente. A quantidade de veneno injetado, ou seja, o animal, a cobra em si, a gente está falando aqui das serpentes, ela não sai simplesmente aí caçando os seres humanos. Animais desses ficam até meses sem comer, guardando essa toxina até chegar uma presa que ela possa ter aí como matá-la e saciar sua fome. Então fica aí até um clinch aqui, as serpentes, elas não têm intenção de agredir você, você é que vai no ambiente dela, e aí por uma questão de defesa, ela vai agredir você. E além disso, essa questão da agressão, por ela não estar caçando, vamos assim dizer, às vezes ela te dá o bote e a injeção do veneno não é tão agressiva, já ainda mais com isso. Por isso, a gente vai ver aqui mais para frente, eu deixei até uns questionários ao final, que a maioria das picadas de cobra, elas estão entre leve e moderada, porque a cobra não tem essa intenção de te agredir, né? A gente vai ver mais aqui com o decorrer o que eu estou querendo dizer com isso. Então, a quantidade de veneno injetado também é correlato à toxicidade, né? O grau de envenenamento. A condição de nutrição da vítima, tá certo? Então, se você é uma pessoa que tem alguma comorbidade ou está com desidratação severa, aí sim você tem aí um risco maior, um prognóstico ruim diante a uma picada de um animal peçonhento. A sua idade também, porque a idade sabemos que pessoas mais idosas têm algumas comorbidades e aí possa ser mais agressivo. E a saúde da vítima do modo geral, se você tiver com alguma doença já, por exemplo, respiratória ou algum agravo aí, se você for diabético, por exemplo, então aí a agressão da toxina com certeza será bem maior em você, tá certo? Vamos aqui reconhecer as serpentes quanto à sua origem, para que você tenha aí um entendimento mais rebuscado e refinado para fazer um atendimento com maior qualidade. Aqui a ordem das serpentes, as famílias aqui, tem vários vídeos no YouTube aí, recomendo alguns, que tem um pouco mais de detalhamento. A gente não vai detalhar tanto na parte da biologia aqui, senão o vídeo fica imenso,
tá certo? Mas vocês têm que entender isso daqui, por quê? Nas provas de concurso, que eu tive experiência de ver, de pesquisar antes de fazer essa aula, a maioria das bancas perguntam dessa forma, eu até deixei alguns questionários para a gente tentar responder no final, para vocês verem que eu não estou errado. Então eles não vão falar assim, a cascavel, o surucucu, a jararaca, eles vão colocar o gênero da cobra, a família onde ela pertence e muitas das vezes a toxicidade do veneno, que a gente também vai ver aqui para frente. Então vão dar a característica para você possivelmente chegar à conclusão de qual animal que foi feito, que agrediu aquela vítima em tese. Então aqui, ó, os batrópicos, né, os botrópicos, vamos dizer assim, pertencem às jararacas, ou as jararacas pertencem ao grupo dos batrópicos, né. As laqueses, ou a surucucu, pertence aos laqueses. Então quando a gente falar de laqueses, eu estou falando de surucucu, das serpentes da origem laqueses. Quando eu falar de crotalos, eu vou estar falando de cascavel ou de cascavel para crotalos. Então esses nomes são bem característicos, às vezes um pouco difícil de decorar, mas com o tempo você vai ficando aí mais afinado, você vai entender e é fácil de decorar. Então botrópicos, jararaca, laquese, eu estou falando aí da surucucu, e crotalos eu estou falando da cascavel. Jararaca, vocês sabem que tem aí outros nomes a decorrer do país, assim como a surucucu e a cascavel, mas todos pertencem a esse grupo: botrópicos, jararaca, surucucu, laqueses e crotalos, cascavel, beleza? E aqui nós também temos a família dos Lepidae, ou Elepídeos, né? Que são as corais tanto, ou chamadas de micruros também. Então ela tem esses dois subnomes aí, vamos assim dizer, famílias e o gênero, micruros, né? Então quando eu falar de micruros, eu estou falando da coral, tá certo? Coral verdadeiro, coral face, enfim, a coral, no modo geral, é se denominada de micruros. E nós vamos ver aí mais para frente que a coral verdadeira, ela tem um dos maiores venenos mais tóxicos que você não gostaria de ver, tá certo? Aqui a gente tem a jararaca por si só, que pertence aos botrópios, tá? Então a gente, só para a gente frisar aqui, essa fossetazinha L'Oreal aqui, gente, é super importante a gente ter atento a ela. Eu vou circular aqui para vocês, ó. Isso aqui chama-se fosseta L'Oreal ou lacrimal da cobra, tá? É uma das características do animal peçonhento, que isso aí é um mecanismo de caça. O animal que ele caça é um sensor que ele consegue obter o calor da vítima, né? Ou da sua caça, através dessa fossetazinha aí, tá certo? Então aqui uma das características, né, para a gente ficar bem, fixar essa questão da fosseta e das características do animal, tá aqui, ó. Cabeça triangular, escamas pequenas, ásperas, sem brilho e com desenhos irregulares. Fosseta L'Oreal, que eu acabei de circular para vocês, ou lacrimal. Olhos pequenos com pupila em fenda vertical. Então eu vou olhar novamente aqui, eu vou riscar, ó. Vocês prestarem bem atenção, os olhos dessas cobras são assim, ó, não é na horizontal, é na vertical. Isso significa que são animais de hábitos noturnos, tá certo? Presas inoculadoras, cauda curta e afinante. Se você olhar bem essas serpentes, são características. Ela vem grossinha e de repente ela afina, tá? Então uma das características desses animais peçonhentos, dessas serpentes que tem todos esses mecanismos inoculadores e peçonha, tá? Abruptamente atacam movimentos vagarosos, então atacam suas presas dessa forma. Como eu disse aqui, a questão dos olhos, tem hábito noturno e uma mordida com os orifícios profundos a 1 centímetro. Então é uma cobrazinha bem agressiva, tá certo? Como eu falou na imagem anterior, aqui escamas em forma de quilha ou casca de arroz, tá? A cabeça triangular, então todas essas têm essas características, né? Aqui a gente vai falar um pouco da dentição da cobra, que é muito importante, principalmente quando a gente não tem aí acesso ao animal, por algum motivo não conseguiu se fazer a captura, para fazer uma análise, uma anamnese e ver possibilidade de soro antiofídico, né? Então observar a serpente, o local da mordida, é de suma importância, tá certo? Então eu coloquei aqui algumas características. Aqui essas formas, a glifa, que é a primeira da imagem aqui, ó, vou normalmente frisar aqui com vermelho, essa forma aqui, a glifa,
Normalmente você vai encontrar essas dentições onde? Na sucuri, na piton, e essas cobras normalmente têm um ataque de estrangulamento, né? Matam suas presas através da isquemia, né? A compressão ali, e ela faz com que você tenha uma parada respiratória ou até mesmo esmagamento dos órgãos, e aí ela faz o seu ataque dessa forma. Então a dentição dela é em serrilha e os seus dentes são todos iguais, nenhum dente é protuso ao outro, né? E aí chama-se aglifa essa mordição, essa mordedura, esse ataque. Às vezes você pode levar um susto, e se você lembrar dessa característica de não ter visto o animal que agrediu, possivelmente não será. Não significa que não para não se preocupar, não é um animal peçonhento, a sucuri, a jiboia, a piton, porém é uma boca suja, pode gerar infecções e ter agravos posteriormente, tá? Então ficamos aí atentos a essas situações. Aqui nós temos uma mordedura opistógrafa, né? Opistógrafa, né? Vamos assim dizer, para trás. Então aqui nós temos aqui, ó, que a presa dessa cobra dá bem aqui no final. Essa característica aí é muito da coral falsa. O pessoal chama coral falsa, ela tem uma mordedura muito parecida com essa imagem aqui, ó. Então assim, o pessoal fala que ela não tem veneno. Cuidado, ela tem veneno, porém ela é um animal que tem uma mordedura pequena, então ela não consegue abrir a boca. Então quando ela vai morder a sua presa, no caso se formos nós, ela não consegue atingir com que esse dente ali, que é o mecanismo inoculador do veneno, atinge. Então ela atinge pequenos animais, que ela consegue fazer a deglutição e aí sim inocular o veneno. Então, em pessoas grandes, igual no braço aqui, ela vai dar uma mordida e não atingirá lá atrás o seu mecanismo inoculador. Porque o pessoal fala que ela não tem veneno, apesar de uma toxina um pouco menor, menos agressiva. Então, cuidado, tá certo? Ela é venenosa, porém ela não tem uma mordedura tão forte, então ela não consegue fazer essa inoculação do veneno com mais agressividade. Esse é um pequeno detalhe que eu até fiz uma pesquisa para gravar isso daqui. Achei bacana trazer essas questões. Essas daqui, ó, proteoglíficas, né? Aqui a gente já entra na mordedura da coral verdadeira. Ela tem um mecanismo inoculador aqui, ó, se você ver a presa bem próxima aqui, porém ela segue a mesma característica. Ela é um animal, graças a Deus, porque o animal da coral verdadeira é um dos mais tóxicos já conhecidos, né? A toxina dela é muito agressiva, porém a mordedura dela também é pequena. Então, às vezes ela não tem, ela olha para o animal de maior porte, ou o ser humano, que é bem mais agressivo, então ela não tem ação de atacar, né? Até por uma questão de cadeia alimentar. Então ela procura animais menores, graças a Deus, né? Então essa é uma característica da coral verdadeira, porém ela já tem um mecanismo inoculador bem mais protuso à frente, porém ela tem uma mordedura menor, tá certo? E aqui nós temos aqui a Solenogrifa, né? Que é aí as mais agressivas, pensando nos botrópicos, né? Que seria a jararaca, a cascavel, a surucucu. Ela tem essa dentição bem mais protusa à frente, são cobras bem mais agressivas, e assim, com a mordedura maior, ela consegue abocanhar aí suas presas com maior facilidade, e assim conseguindo inocular o veneno com muito maior agressão e quantidade de veneno, né? Então, são cobras que a gente tem que ter muito mais cuidado com esses tipos de animais, tá certo? A gente vai ver aqui mais para frente algumas questões tópicas. Aqui, normalmente, uma dentição aqui, uma mordedura da cascavel, você vê que tem furos aqui bem característicos. Então, às vezes, você, como eu falei, você não encontra a vítima, o animal agressor, mas se você lembrar desses detalhes, se você estiver num pronto-socorro, atendendo somente em regiões ribeirinhas, onde tem mais ataques, né, âmbitos rurais, vocês vão lembrar dessas questões aqui, tá certo? Aqui a dentição aglífica que eu falei, que é da sucuri, tá vendo? Ela deixa uma ranhura, porém não, bem regular, então possivelmente aqui não há uma possibilidade de ter sido um animal peçonhento devido à mordedura aqui, porém, na dúvida a gente sempre vai tratar o paciente, né, a vítima, como atingida por um animal peçonhento. Ou se você estiver capturando um animal desse porte,
né? Sempre chamar o corpo de bombeiro, sim, mas sempre tratá-lo, mesmo com todas as características. Às vezes podemos nos perder em detalhes, deixa para os especialistas. Então você sempre trata o animal como peçonha, tá? Mesmo que você, eu sei, a minha mania de pegar em cobra, alguém não faça isso, tá? Não seja uma vítima, beleza? Estou colocando aqui para âmbito de estudo, mas não cometa um ato errôneo desse com a sua própria saúde. Aqui nós temos um animal de grande porte, que é a sucuri, tá vendo? Ela não é um animal peçonhento, mas eu nem imagino o estrago que uma boca desse tamanho aqui faça na gente, né? Então ela talvez não te atinja com veneno, mas esses dentinhos aqui, fora as questões de higiene, né? Um animal que tem a boca suja pode te levar até um choque séptico, dependendo da profundidade da mordedura. E um animal desse grande porte aqui, dificilmente a vítima escapa da sua força. Um animal desse chega a quase 9 metros. Então a força é bem grande. Aqui nós temos a coral, a mordida da coral, como eu falei, é um animal que tem a mordedura pequena, né? Então, mas ela consegue pegar um dedo com grande facilidade. Mas aqui você vê que o dente dela está aqui, ó, o mecanismo inoculador bem na ponta, né? Se você pegar a coral falsa, o pessoal fala, além das questões da corolação dos anéis, ela tem esse mecanismo de ação bem mais aqui, ó, bem mais atrás da sua cabeça, normalmente atrás da linha dos seus olhos, tá certo? E essa aqui é uma das mordidas dela, característica, um furinho só, tá bom? Então, porém, faz um grande estrago aí numa situação de ataque. Aqui, ó, a jararaca, né, os botrópicos, né? Tá aqui uma jararaca com a sua fosseta lorealzinha aqui, cabeça triangular, tá certo? Esse animal, gente, ele é responsável por 90% dos acidentes no nosso país. Aí você vai perguntar, por quê, professor? Porque ela está normalmente em todo o território, a maioria do território brasileiro, ela se encontra, além de ser uma cobra sim agressiva. Mas não é por isso que você tem que sair matando o jararaca à torta direita, tá certo? É um animal de médio porte, tá certo? Encontrados em território nacional, aprecia locais úmidos. Então, em todo o Brasil, temos ambientes úmidos, cachoeira, rios. O Brasil é banhado por águas, né? Então, por isso ela tem esse maior volume de agressão. Um dos maiores acidentes, a quantidade de acidentes chega em 90% dos casos, são por animais botrópicos ou jararacas, tá certo? Jararacuçu, urutum cruzeiro, ela tem vários nomes, dependendo da região, tratada dessa forma. Mas vocês lembrem que, na dúvida, vocês vão avaliar onde vocês estão, a questão de regional, fazer uma pesquisa, se você atendendo onde você... Normalmente, o pessoal estava acampando, beira de rio, beira de cachoeira, pescadores, então você já caracteriza aí que se tem ali vermelhidão no local, necrose, bolhas, que são é um veneno coagulante, né, tá aqui, e produz necrose. Então você já tem uma ideia do soro a ser usado, junto com a equipe que também vai estar ali com você. Então, por regra, os maiores acidentes serão com essa cobra aí, a jararaca ou os botrópicos, né, da origem de botrópicos, tá? Dor intensa e persistente no local. Aqui está uma fotinha dela aqui, tá? Aqui, sinais e sintomas que vocês irão encontrar diante de uma situação dessa, dos, né? Mas com um pouco mais de tempo, bem mais prolongado. Aqui nós temos a famosa cascavel, origem Crotalus, né? Que ela será caracterizada assim. Essa cobra, né, a cascavel, ela tem aí por origem 8% dos acidentes, vamos dizer assim, com a cascavel. Graças a Deus, né? Porque o seu veneno, ele é um veneno neurotóxico de grande ação, né? Então, mas por que que ela é menos, os acidentes são menos acometidos? Por uma questão regional, como a jararaca ela abrange todo o território pela questão de água, a cascavel é característica, encontrada aqui em locais secos, né, do país, aprecia lugares com pedras, campos abertos, e não existe ela em florestas tropicais porque ela não gosta de ambiente úmido. Então, muito raramente você vai encontrar um animal desse, a não ser por uma questão de alguém o ter colocado ali, mas por uma questão de habitat, ela não vive em ambientes úmidos. Então, você vai encontrar ela em ambientes secos, com pedras e, portanto, é isso, tá? Ela tem um guizozinho na ponta, por características, são nós.
O veneno tem aqui, como eu falei, a ação sistêmica hemolítica, ou seja, age no sangue de forma agressiva, neurotóxica, miotóxica, ou seja, nas questões músculos também, e nefro. Então, você possivelmente vai ter uma ação, a pessoa terá letargia, dificuldade na fala, paralisia, insuficiência renal. Então, é uma cobra de um veneno muito tóxico, tá certo? E graças a Deus ela não está presente em todo o território nacional, graças a Deus, que a gente não encontra ela em todo o ambiente, porque ela tem um grau de agressividade no seu veneno muito maior do que os botrópicos, no caso a jararaca, certo? Aqui tem a imagem da cascavel. Aqui são as vítimas, né? Vítimas acometidas. Então, a ação de letargia, o rosto, né? Quem chama rosto de bobo, né? Então, ela entra aí nesses critérios aí, beleza? Aqui a gente vai falar agora das laqueses, que é uma das maiores serpentes do nosso país, chegando aí a algumas falam 3,5 metros, 4 metros, tá? É uma cobra de grande porte, porém, graças a Deus também não é encontrada em todos os ambientes do nosso território nacional, então tem um índice de agressão e de acidentes com ela bem diminuído. Então, ela tem aí possivelmente 3% dos acidentes é de responsabilidade da surucucu, das laqueses, né, vamos assim dizer, encontradas em matas e florestas, então na região amazônica, aí sim você terá um encontro com esse animal em ambientes com mata densa, vamos assim dizer. Como eu falei, é uma das maiores serpentes da América aqui, ela tem média de 4 metros, cor alaranjada, preta, com a ponta da cauda escamosa e oriçada. E ela tem uma pontinha assim, tipo um osso na ponta do rabo, tá certo? É uma cobra também bastante agressiva. O veneno coagulante e necrosante, tá? Provoca bradicardia, hipotensão arterial, diarreia e perturbação visual. Então, ainda bem que esses animais de maior volume de toxina, de veneno, estão mais restritos a ambientes, né? Então, vamos ter cuidados quando entrarmos nos ambientes que nós não conhecemos, mas a priori, a jararaca aí, infelizmente, é um dos animais que tem essa maior índice de acidentes, né, os botrópicos, né? Então, lembre bem disso, os botrópicos, jararaca, para você não esquecer quando for fazer uma prova aí dessa situação. Aqui está ela, um animal grande, né? As laqueses, tá? Aqui são os micruros, como eu falei, a coral, né, a coral verdadeira, uma cobra que não é tão grande, porém o seu veneno é de grande letalidade. A gente vai ver aqui, ó, ela tem 1% dos acidentes. Aí vem um dos motivos. Primeiro, pela mordedura do animal, né? Ela é encontrada em todo o território brasileiro, vive geralmente em tocas, então ela fica em buracos, né? Mas pela característica dela de caça, ela não nos procura, apesar que nenhuma delas fazem isso, mas ela tem mais medo da gente do que a gente medo dela, e graças a Deus ela tem uma boquinha menor, então ela evita fazer uso desnecessário da sua toxina, porque quando ela quer fazer isso é porque ela quer se alimentar, então quando ela vê um animal de grande porte, ela prefere fugir a atacar. Então, graças a Deus, porque o seu veneno é um dos mais tóxicos que nós temos aí conhecimentos diante às serpentes. Uma ação sistêmica neurotóxica deixa também a mesma questão aí dos crotalos, da cascavel, alterações visuais, sensação de formigamento, paralisia, depressão respiratória, urina escura. Eu vi alguns vídeos aí, o pessoal até fala que após 3 horas, eu até fiz essa pesquisa aí, vi alguns vídeos, alguns biólogos, professores falando, que após 3 horas, reza a lenda, vamos assim dizer, que se não fizer o soro antiofídico da coral verdadeira, não há mais muita coisa que se fazer, né? Em tese, só um mito aí, mas é um animal que tem uma toxicidade, uma sua ação muito, muito, muito forte, tá certo? Mas ainda bem que os índices de acidentes com esse animal é em torno aí de 1%, tá certo? Aqui está a imagenzinha dela, fazendo uso aí até de alimentação de outra cobra, uma cobra aí, ou uma serpente de menor porte, né? E aqui a gente chegamos a uma situação mais aí da ação de emergência em si. O que fazer, né? Manter a calma, tanto sua quanto de quem está sendo atendido. Por quê?
o ritmo cardíaco é o que nós menos queremos nesse momento, no primeiro atendimento, porque a toxina vai correr com maior facilidade no seu corpo. Então a gente tem que diminuir, de certa forma, manter a pessoa calma, em repouso, né, a gente costuma dizer, absoluto. Então nada de sair correndo por aí. Observar o local da mordida e da vítima de modo geral, como a gente viu agora, os conhecimentos vão valer, se você vai saber se tem um furo só, pode ter sido possivelmente uma coral, se tem 2 furos mais agressivos, né? Possa ter sido uma jararaca, uma cascavel, tá certo? Se foi serrilho, né? Possivelmente não é uma cobra peçonhenta. Então, agora os conhecimentos começam a fazer sentido no atendimento. Lavar o ferimento com água e sabão, soro fisiológico, tá certo? Então, isso aqui é uma das consultas do que fazer, beleza? Remover pulseiras, outros obstétricos estreitos nas extremidades, porque normalmente elas são coagulantes, pode provocar edema. Então, se você tiver uma aliança no dedo, vai garrotear o seu dedo e aí provocar uma necrose maior, mais rápida, uma isquemia nos órgãos ou nos membros, que é o que a gente não quer, tá certo? Manter a área em nível mais elevado que a do coração, tá certo? Então segue aí a mesma ação da contenção hemorrágica. Lembra lá o protocolo de hemorragia, elevação do membro, contenção? É a mesma coisa, mantenha o membro, se for nesse caso, mais elevado que a altura do coração, tá certo? Tratar o estado de choque, manter-se mais vitais, se preparar e prepare-se por uma possível PCR, né? A RCP, reanimação cardiopulmonar, possivelmente essa vítima pode ter. Algumas pessoas têm dúvida, né, da questão do torniquete. Não se faz torniquete de forma alguma numa situação dessa. O máximo que a gente vai fazer é uma bandagem com pressão, se assim puder, para diminuir o fluxo, não cessar. Porque se você cessar o fluxo sanguíneo, nós teremos problemas aí de necrose mais para frente ou algum agravo diante a coagulação. Então, diminuir não significa cessar, tá certo? Transporte para o hospital mais rápido possível. Aqui você vai reavaliar a vítima, uma avaliação primária, vamos dizer aqui já dentro do hospital, uma oximetria de pulso, administrar O2 em massa facial em alto fluxo de oxigênio para aumentar a saturação aí no mínimo de 94, realizar uma avaliação secundária, manter a vítima em repouso, que já foi dito, instalar acesso venoso, né? Realizar uma reposição vonêmica, considerar analgesia em caso de dor, né? O médico vai prescrever, lavar a ferida com soro, como já falei, curativo estéreo seco, não utilizar torniquete, está aqui bem enfático no 7º aqui, novamente, não fazer uso de torniquete, como eu já expliquei anteriormente. Obter a prescrição, imagem do próprio animal morto, né, conduzido, pode ser colocado, armazenado, se a vítima trouxer, pode ter tirado foto, então, invertendo os lados, se você tiver numa situação dessa, necessariamente hoje, nos dias de hoje, necessidade de botar esse animal dentro de um saco e levar para o hospital. Tire foto do animal, não o mate, tá? Esse animal tem aí a sua função na nossa flora e fauna diante do nosso equilíbrio ecológico, então não há necessidade de matar o animal. Você, com certeza, invadiu o espaço dele e foi atacado. Então chame o corpo de bombeiro, esse animal será retirado aí com segurança, tá certo? Realizar a avaliação primária, já falei, monitorar o paciente, coletar exames, instalar oxigenoterapia, realizar sinais vitais, realizar os procedimentos, medicações prescritas pelos médicos, tá certo? Então, isso são uma das condutas no âmbito intra-hospitalar. Tratamento e administração contra o veneno, o soro antiofídico, né? O soro é inserido no cavalo, é uma coisa bacana, né? É inoculado no cavalo, os seus anticorpos reagem a essa ação dessa toxina, depois é extraído o seu sangue, a quantidade de acordo ao porte do animal, e aí se produz aí depois da retirada do plasma, separando tudo, a gente tem aí o soro antiofídico. Olha que bacana, né? Então aqui abaixo tem aqui algumas siglas, né, para os soros com administração intravenosa. Então sabe, né, o SAB, soro antibatrópico. Olha só, a gente está falando de quem, né? Batrópicos, opa, jararaca. É o SAB com C, né? O SAB-C, o soro antibatrópico crotálico. O soro antiofídico C, né? Soro anticrotálico, ou seja, esse aqui só serve para cascavel.
o SAI, né, soro antialipídico, ou seja, esse aqui é específico para coral. Então é bom a gente ter essas informações, realmente vem na bula, mas enfim, é sempre bom ter esse tipo de conhecimento. O tratamento específico, eu botei aqui só um exemplo, né? Em leve, como eu falei, são níveis, a maioria dos ataques com cobras são de leve a moderado. Por isso expliquei pelas questões de característica, a raiva do animal, ou seja, se ele foi muito atiçado, aí sim, ele vai dar uma mordedura forte, aí a inoculação do veneno será bem mais intensa. Mas normalmente você pisa nele e te ataca. Então a quantidade de veneno, lembra lá dos primeiros slides, ela é correlevante à toxicidade, né, a quantidade do veneno. Então, para aqui, o tratamento de 2 a 4 ampolas intravenosa, se for moderado, né, a ação, a toxina estiver moderada no seu organismo, isso vai ser avaliado sobre sinais e sintomas, de 4 a 8 ampolas, e se for grave, 12 ampolas aí intravenosa, tá certo? Aqui uma da ação, a ação proteolítica, presença de edema, bolha e necrose no local da picada, coagulante, cada toxina vai ter ou não uma dessas ações, ação hemorrágica, alguns têm, outros não, a maioria tem, por exemplo, a jararaca, você pode ter presença de hemorragias, por isso que incha bastante o local da picada, e aí você já tem uma dessas características para se fazer aí o tratamento diante de uma vítima de uma serpente ou um animal peçonhento, tá? Aqui o que não fazer, já até falei, mas é bem enfático, não fazer torniquete, não garrotear. Incisões e cortes, nós vemos muito na mídia, em filmes, né? A pessoa corta, suga, não sugar de forma alguma, não terá nenhum benefício disso. Injetar soro no local, fazer não terá. Dar álcool para a vítima tomar, a gente vê muito também dessa só a pessoa beber cachaça para achar que não vai fazer nenhum efeito e provocar ainda uma vasodilatação, que é o que a gente menos quer se você estiver fazendo uso. Por isso, quando está pescando, o pessoal que está bebendo em beira de rio, às vezes a ação é mais letal por isso. Você está ao uso de álcool, toma uma picada no animal desse, já tem uma vasodilatação, possivelmente você terá grandes problemas, podendo chegar à morte. Ou colocar substâncias no local desconhecidas. Então, não se faz nenhum uso desse tipo de atribuição. A conduta de qualquer socorrista, eu não coloquei aqui escorpião, aranha, etc., mas seguem a mesma característica, não fica uma aula muito grande, tá? Então, as mesmas, vamos botar aí, 90% do atendimento será idêntico ao das cobras peçonhentas, a gente coloca aí também como os animais peçonhentos, tanto quanto escorpião, aranhas e etc. Tá? O atendimento será o mesmo, tá certo? Aí aqui, pessoal, a gente chega aqui agora para ficar uma aulazinha bem dinâmica para vocês ficarem participativos aí, achar interessante. Eu botei aqui uns exercícios para a gente responder. Ó. Os acidentes ofídicos são envenenamentos causados pela inoculação de toxinas por intermédio de presas de serpentes, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Sobre os acidentes ofídicos, é correto afirmar. Então a gente acabou de ver o que é as questões das serpentes, animais peçonhentos, as questões de mecanismo inoculador. Aí ele está fazendo aqui essa pergunta, né? É correto afirmar sobre os acidentes ofídicos de maior ocorrência. Quais são? A maioria dos acidentes ofídicos no Brasil são ocasionados por serpentes do gênero Botrópicos, seguido pelos gêneros Crotalus. Então eu vou responder rapidinho, sim, é a questão A, é uma das maiores agressões que nós temos, são com esses animais, jararaca e cascavel. Tá? Aqui a questão B, para ver como é errada, a maioria dos acidentes são considerados como graves, com necessidade de soroterapia, que quando ultrapassam uma hora pode ser letal. Então lembra que eu falei que a maioria dos acidentes são leve e moderado? Então essa questão aqui está errada. Tá? Os meses de maior frequência dos acidentes são os frios e secos, períodos de maior frequência em áreas abertas. Também está errada, por quê? Se é os botrópicos, que são os maiores responsáveis pelos acidentes, nós sabemos que eles andam em ambientes úmidos, né, que eu acabei de falar, e não em ambientes secos. Então, essa questão está errada. Os acidentes ofídicos são mais na população citadina, que a gente está falando de cidade, do sexo feminino e em faixa etária economicamente ativa. Primeiro que não é em cidades. A maioria dos acidentes são
em ambientes de roça ou área rural. Sexo feminino também, se a gente levar a regra, a maioria, sem preconceito algum, são homens que estão na frente lá das lavouras. Então, os acidentes maiores são com homens, então essa questão aqui está certa, a questão A, tá certo? Vamos ver uma outra aqui, ó. Com relação à atividade em acidentes com animais peçonhentos, assinale a alternativa correta, né? A ficha de notificação de acidentes por animais peçonhentos do sistema de agrado de notificação compulsória deverá ser preenchida em todos os casos. Em relação à gravidade, a maioria desses acidentes é considerada leve, necessitando apenas de tratamento sintomático em período de observação, independente da idade do cliente acometido. O veneno das serpentes do gênero Botrops, como a cascavel, tem ação neurotóxica, coagulante, hemorragia necessitando de reposição volêmica endovenosa imediata. São cuidados básicos no atendimento do cliente, lavar o local da picada com água e sabão, fazer torniquete. Então, a priori, você vê aqui pelos conhecimentos que nós acabamos de ter, a questão A. Sim, todas essas. Então, a letra A aqui, por sua regra, é a ficha de notificação compulsória. Sim, todos esses acidentes são de notificação compulsória, deve ser preenchido em todos os casos desses animais, tem que ser preenchido isso daqui. Vamos ver por que as outras estão erradas. Em relação à gravidade, a maioria dos acidentes é considerado leve, até aí beleza. Necessitando apenas de tratamento sintomático em um período de observação, independente da idade. Aqui está o erro. Não, independe, lá lembra da primeira idade, se você tem alguma comorbidade, peso, então depende, né? Não é independente. Então essa questão aqui está errada. Veneno da serpente dos gêneros Botrops. Aqui você já para quando você parar para cascavel. Cascavel é crotalos, então você já não perde tempo se você estiver respondendo uma prova. Se você tiver decorado certinho. Botrops são jararatas, então essa aqui já está errada. E essa outra aqui, por regra, eu vou antecipar aqui, para não ficar um vídeo longo, fazer torniquete ou compressão. Também a gente não recomenda isso, então essas questões estão absolutamente erradas, certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Ficou um videozinho longo, eu sei, né? Mas não dava para a gente falar sobre esses temas sem ter esses conhecimentos prévios da biologia. Agradeço demais a atenção de vocês, e se chegaram até aqui, muito obrigado, tá certo? Vou deixar uma enquetezinha aqui em cima, aqui. Se você gostou do vídeo, você responde, fala só sim ou não, vou deixar aqui em cima, beleza? Se você gostou também, acessa o nosso canal, me acompanha no Instagram, prof.igor_andrade, enfim, nos ajude a fazer com que esse canal cresça, para que a gente tenha aí um local para a gente poder estudar, como é agradável, como eu sempre falo. É ensinando que se aprende. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!